Angels, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Book Angel TV. E hoje é um vídeo especial de aniversário de 1 ano do canal. Vou contar toda a minha história, responder perguntas de seguidores. Vai ser um vídeo muito especial. Não sai daí. Para você que chegou agora aqui e não me conhece, meu nome é Rita Angelim. A minha cinegrafista é Bruna Angelim. Dá um alô, Bruna. Oi! E como eu falei anteriormente, vou contar um pouquinho da minha história do canal, né? Esse canal tá fazendo 1 ano, mas eu já estou no YouTube há mais tempo, né? Talvez se eu tivesse com o meu canal há mais tempo, eu estaria aqui fazendo 10 anos, né? Mas ainda, sempre que eu fazia o canal, nunca era o que eu queria. Eu não ficava satisfeita com o resultado. Mas tudo começou, não foi com o YouTube, começou com um blog. Porque naquela época, na época do boom da internet, né, dos vídeos, dos blogs, eu tinha vontade de montar um negócio. E aí eu fiz, por sugestão de um amigo, eu fiz um blog, não para ficar falando, não para ser blogueira, mas para colocar os produtos que eu vendia na época. Era tipo uma lojinha, tipo não, era uma lojinha virtual. Então eu criei um blog chamado Angelim Cosméticos na época. Você fez bastante sucesso, né? Pelo menos para o meu público, né? O pessoal gostou muito e eu postava fotos lá. Eu vou colocar aqui depois as fotos do blog, como do início e as fotos como era feita e tal. Só que assim, eu comecei a fazer resenha de produtos devido aos clientes começarem a perguntar, as clientes, né, começarem a perguntar como funcionava, como eu fazia, eu vendia muita maquiagem e aí as clientes começavam a perguntar como era a cor, como era que ficava na pele, como era que reagia, os cremes e tal, se eu já tinha usado, se era bom. E aí eu comecei, eu realmente usava esses produtos. Então eu comecei a usar e dizer como é, eu comecei a usar não, já usava, e eu comecei a relatar nesse blog, né, como era que ficava em mim. Então comecei a tirar fotos do produto, comecei a resenhar sobre o produto, dizia se era bom, se reagia na pele, enfim. Colocava algumas dicas que o produto mesmo vinha falando. E aí a coisa foi crescendo, eu me tornei blogueira meio que meio por acaso, né? Em relação aos livros, eu leio desde criança. Eu comecei a fazer resenha em 2013, mas eu leio desde criança. Eu acho que quando eu comecei a ler, eu já na escola, né, quando eu comecei a ler, eu já tinha pegado o gosto pela leitura assim que comecei a ler. Na minha escola, tinha um sistema em que os alunos mais velhos, né, os alunos que tinham 12, 13 anos, das séries mais avançadas, liam conto de fadas para as crianças do primeiro ano, do segundo, tinha isso na minha escola na época. Então eu peguei assim amor pelos contos de fadas, né? Eu vi as ilustrações e tal. Acredito que a maioria das pessoas, das crianças que tomam gosto pela leitura, começa mais ou menos assim, alguém contando, mostrando, né, professor, enfim. Então eu comecei a ter curiosidade sobre aqueles livros. E na época se vendiam umas enciclopédias, né, de contos de fadas, né, aqueles conjuntos lindos de contos de fadas ilustrados, que o pessoal passava de porta em porta vendendo, né? Minha mãe nem meu pai compravam para mim, mas a vizinha, a vizinha do lado comprou vários exemplares, né? O conjunto de Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel e todos esses contos de fadas que a gente conhece hoje por causa da Disney, né? E aí eu ia lá de tarde ler com minha amiga, né? Isso eu devia ter uns 8, 9 anos, né? E, enfim, aí veio o segundo grau e veio os clássicos, né? Que eu gostava muito de ler clássicos na adolescência, por volta dos 15, 16 até os 18 anos. Né? E depois foram lançando livros, com o boom da internet, foram lançando livros virtuais. Enfim, eu tô contando a história da minha história como leitora, né? Mas eu comecei a fazer resenha mesmo em 2013, quando eu vi realmente que os blogs estavam fazendo resenha de livro. Eu digo, olha, uma coisa legal, né? Tá passando um carro de som aqui fazendo zoada. Peraí, gente. Espera passar, lá.
eu estava dizendo, resenha desde 2013, né? Eu vi o pessoal fazendo, né, resenha. Eu acompanhava alguns blogs de livros, né? E vi que isso estava fazendo sentido. Então eu comecei a escrever também, porque eu sempre gostei de escrever, né? Eu tenho também paixão pela escrita. Eu já fazia num caderninho, eu tenho esse caderninho até hoje, falava sobre os livros que eu li. Eu sou aquela pessoa que faz listas, né? Então eu fazia a lista das músicas que eu tinha mais gostado do ano, dos livros que eu tinha mais gostado no ano, das séries, dos filmes, enfim, colocava tudo organizadinho em um caderno. Inclusive a resenha dos livros. E aí eu comecei a passar para o blog e vi que um público gostou muito, né? Um pessoal que gosta de leitura começou a comentar e aí a gente começou a compartilhar os livros que a gente gostava. Na época, o primeiro livro que eu resenhei no meu blog foi Extraordinário, que foi um livro bem tocante para mim, eu gostei muito desse livro. E a partir daí vieram os outros. Aí eu comecei a fazer minha coleção de livros, porque até então eu ia na biblioteca, livro não era tão acessível nessa época, né? Eu ia na biblioteca, pegava emprestado, né? Mas livro meu, assim, às vezes eu comprava umas ediçãozinhas econômicas na revista da Avon, né? Que custavam lá em volta de 18, 20 reais. Mas isso era, gente, era de 5 em 5 meses, 3 em 3 meses que eu comprava um livro, né? Então, comecei a ir na Saraiva mesmo, visitar a Saraiva. Adorava visitar a Saraiva, que saudade da Saraiva, né? E algumas livrarias, a Livraria Leitura, a Livraria Cultura, que tem nos shoppings aqui na capital da minha cidade. E eu visitava lá e comecei a comprar livros aos poucos. Livro muito caro, tipo, na época eu comprava livros, lançamentos, na época por 60, 50 reais, né? Então era um livro por mês que eu comprava. Hoje, né? Hoje a gente tem mais facilidade de comprar livros mais baratos, inclusive em sebo, né? Seminovos, enfim. Né? Então foi aí que nasceu a ideia realmente de começar a fazer resenha de livros. Então eu consegui uma parceria com o meu blog. A primeira parceria que eu consegui foi com livros. E isso me incentivou a continuar, né? A ler mais e tal. A minha primeira parceria foi com a Autêntica. Né? A Autêntica, ela tinha um selo de 4... Eu não vou lembrar agora, gente, mas se eu lembrar eu coloco aqui na tela para vocês. Eram 4 selos da editora. Então, eu acho que a Intrínseca estava no meio também. Então, eu recebia livros todo mês para resenhar. Inclusive, tenho eles aqui até hoje, né? Então, isso foi sensacional para mim. Ah, nossa, legal, livro de graça, né? E foram livros muito bons. A partir daí, eu peguei o gosto, assim, aí queria fazer mais parcerias e queria mais livros e tal. E como vocês estão vendo aqui, né? Com os anos, a estante foi enchendo. Daqui a pouco eu preciso de outra, porque o tanto de livro que eu tô consumindo, né? Daqui a pouco vai ser a estante toda do quarto aqui. E foi assim que eu peguei o gosto pela leitura, não, que eu já tinha um gosto pela leitura, por fazer isso aqui. O Instagram literário, o canal. Agora a história do canal. Pronto, vamos lá, a história do canal. Esse canal eu fiz exclusivamente para livros, mas eu tinha canal antes, na época do blog mesmo. Aí eu comecei fazendo tutorial de maquiagem, eu falava sobre os livros que eu recebia de parceria, fazia umas mini resenhas. Hoje eu não tenho todos esses vídeos aqui, mas os primeiros vídeos que eu comecei a colocar no canal foi lá em 2014, 2015, então são assim, bem antiguinhos. Tem uns que eu não tenho mais, mas os que tiverem eu vou colocar aqui para vocês, né, para vocês verem mais ou menos um trechinho de cada vídeo que ainda sobrou, né? E eu também, depois desisti do canal e fui ser redatora do Nerd Trip. Nerd Trip é um site e tem canal também no YouTube de cultura nerd geek pop. Então a gente, ou pop, nerd geek, nerd, desculpa, embolei toda. Ou pop, nerd, geek, né? Não necessariamente nessa mesma ordem. Mas eles falam de séries, falam de filmes, de herói, de tokusatsu, de música, enfim, toda a cultura pop, eles falam assim. Eu quero até mandar um beijo muito especial para toda a equipe do Nerd Trip, que nós nos tornamos amigos, apesar de eu não estar lá mais colaborando com vocês. Eu tenho um amor, assim, especial por cada um deles, principalmente pelo Jorjão, né, que foi quem me entrevistou na época. E eu comecei a
a fazer resenhas sobre, não só sobre livros, mas sobre as séries que eu assistia, sobre os filmes que eu assistia. A minha paixão por Tokusatsu, se vocês não sabem, eu sou muito apaixonada por Tokusatsu, né? E animes e tal. Eu fazia tudo isso. Mas assim, minha paixão sempre foi escrever sobre livros. Sempre foi uma coisa que me deu mais prazer, foi escrever sobre livros. E aí eu comecei a falar sobre livros no canal do Nerd Trip, né? Eu vou mostrar aqui também alguns vídeos, alguns trechinhos de vídeos que eu fiz lá no Nerd Trip, logo no início da pandemia, né? Só que eu queria realmente fazer um canal individual. Lá é um canal, como é um canal coletivo, né? Várias pessoas falam sobre várias coisas e tem uma equipe grande, então a gente estava sempre tendo vídeos de uma pessoa diferente e tal. E o meu programa lá se chamava Nerd Trip na Estante, né? Sinto muita saudade de fazer vídeo lá, mas aí com a correria eu fiquei sem tempo de ficar fazendo vídeos para lá e dar conta do meu Instagram, dar conta do meu canal, dar conta do canal de lá do Nerd Trip. Ficou muita coisa, fiquei sobrecarregada, né? Tem a faculdade, tem trabalho, tudo isso. A gente sabe que a gente quer se virar dos 30, mas nem sempre dá certo. Então eu fiz um canal só do Book Angel, né? Que é derivado do meu Instagram literário, que Instagram literário era meu Instagram pessoal. Só que eu quis fazer exclusivamente literário em 2019, então o Instagram tem 3 anos. Exclusivamente literário, o Instagram tem 3 anos. Então, ano passado, em novembro, foi em outubro, acho que foi em outubro, eu fiz o primeiro vídeo para esse canal aqui. Então, mês passado ele fez 1 ano, né? Então, sem mais delongas, vou te mostrar aqui alguns trechinhos dos vídeos antigos aqui meu, e logo depois eu vou responder. Eu coloquei lá no Instagram, né, quem tinha curiosidade de me fazer alguma pergunta, né, os seguidores que queriam fazer alguma pergunta, alguma curiosidade literária, né, da minha vida literária, eu vou responder aqui para os seguidores, tá bom? Então, fiquem aí com as fotos e os vídeos da minha vida toda.
primeira pergunta aqui foi: quais suas editoras preferidas e quais você recomenda? Então, eu vou recomendar a Autêntica, né? Porque foi a Autêntica que, que fez eu ter gosto por tudo isso. Então, eu gosto da Autêntica, da Galera Record, dos selos da galera, né? A Intrínseca, também gosto muito. A Dark Side, porque tem edições maravilhosas. Vocês já podem ver aqui como eu elogio a Dark Side pelas edições dela, pelas ilustrações. É maravilhosa a Dark Side Books. E a Pedra Azul, que eu peguei gosto esse ano pela Pedra Azul. Gente, que a Pedra Azul é maravilhosa. Tem as ilustrações dela, parece pintura a óleo. Ela é especializada em literatura clássica. E, assim, livros que eu tenho muita vontade de ler, que eu não via em nenhum lugar. A Pedra Azul tem, é maravilhoso, né? E a Editora Príncipes, porque a Editora Príncipes são livros mais em conta, mas nem por isso eles deixam de caprichar nas suas edições, então eu recomendo muito. A próxima pergunta seus livros preferidos desse ano. Se fosse o livro preferido da vida, né, eu ia colocar uma lista aqui interminável. Mas os livros preferidos desse ano que eu li foi Medicina dos Horrores, tem resenha desse livro aqui no canal. Almas Gêmeas, de Nicholas Sparks. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo autor Nicholas Sparks, né? A Pequena Livraria dos Sonhos. Gente, que livro que deixou meu coração quentinho. E Um Estudo em Vermelho, de Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho. Né? Esses foram meus... Até o momento, né, gente? Pode ser que daqui até o final do ano eu tenha mais preferidos aí. A próxima pergunta é: qual é o seu livro preferido? Agora vai ser o livro preferido da vida, viu, gente? Porque, assim, eu tenho vários preferidos. Mas aqueles assim, tipo aquela pergunta: se você fosse para uma ilha deserta, quais livros você levaria para você? Ou se acontecesse um incêndio, quais livros da sua da sua estante você salvaria? Então eu vou falar sobre esse Frankenstein, né, de Mary Shelley, O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. Eu acho que é de Emily Brontë, viu, gente? Se eu tiver errado, coloca aqui. Porque são as 3 irmãs Brontë, às vezes eu me confundo. E A Batalha do Apocalipse. A Batalha do Apocalipse é um livro que me marcou muito. Querido John, de Nicholas Sparks, que foi, acho que o primeiro livro de Nicholas Sparks que eu li foi Querido John. Então, são esses aí. A próxima pergunta é: como você começou a ideia de fazer um Insta e um canal de livros? Eu praticamente já respondi essa pergunta no início do vídeo, né? A ideia, o blog e tal, tá tudo respondido aí no início do vídeo. Qual o seu personagem preferido e qual mais se identifica? Gente, eu tenho vários, né? Eu acho que todo leitor tem vários personagens preferidos. Mas eu tenho uns aqui que me marcaram muito de cada gênero, né? Vou falar de cada gênero. Clássico tem Jane Eyre, do romance Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Tem Magnus Bane, dos Instrumentos Mortais, que ele é um mago, ele é maravilhoso, eu adoro esse personagem, né? Quem conhece sabe como ele é excêntrico, autêntico e tudo resolve, enfim. Elizabeth, de Orgulho e Preconceito. Com quem eu me identifico? Eu me identifico muito com a Jane Eyre, porque ela é orgulhosa, eu tenho um pouquinho de orgulho, né? Ou amor próprio, eu não sei como é que chamam isso, mas assim, eu sou um pouquinho orgulhosa, né? Como é que diz? Ela luta pelo que quer, né? Ela luta pelo que quer e eu acho que eu me considero uma pessoa assim que luto muito pelas coisas que eu quero, mesmo que demorem. Eu sou uma pessoa muito insistente nos meus objetivos. E Elizabeth, porque Elizabeth de Orgulho e Preconceito, ela acredita no amor, né? Então eu sou assim, por mais que o mundo diga que os românticos morreram, né? Eu acredito muito no amor. Eu acredito que o amor é a força mais poderosa do mundo, assim como os contos de fadas dizem. Então eu acredito muito no amor. Então eu me identifico aí com essas duas personagens aí. Para vocês que assistiram até aqui, valeu muito mesmo. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu acredito que o vídeo ficou muito longo, né? Mas se você assistiu até aqui, obrigada. Esses vídeos dá um trabalhão para fazer. As pessoas pensam que é só sentar na frente da câmera, mas dá um trabalho para fazer. A gente tem que montar cenário, a gente tem que os equipamentos e tal, dispor de tempo, depois editar e colocar, dá um trabalhão, viu? Mas assim, obrigado, eu faço isso aqui para vocês. E se vocês têm gostado, deem sugestões.
assistam, compartilhem, né? Porque isso ajuda muito a gente aqui a crescer no YouTube, né? A ideia do canal nunca foi dinheiro. É um prazer fazer isso aqui. Mas claro, né? Se a gente ganhar com o que gosta de fazer, é muito bom, né? Se um dia eu conseguir monetizar meu canal, com certeza vai ser por causa de vocês, porque vocês assistem todos os meus vídeos. Muito obrigado mesmo, vocês são muito especiais, né? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.